Senhor Deus, abençoa a palavra dessa manhã, que esta palavra vá de encontro ao nosso coração e nos abençoe. Amém? Vamos lá. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Ora, muitas pessoas estão enganadas ao ler esse versículo, pois não conseguem compreender a exigência que ele faz para tomar uma pessoa vencedora, para tornar uma pessoa vencedora neste mundo. Pois ele é bem claro quando diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Infelizmente, muitas pessoas têm confundido essa fé que o Espírito fala com apenas o fato de ir à igreja, cantar, orar, das suas ofertas e às vezes até o dízimo e etc. Mas observamos bem, quase 95% de quem vai à igreja faz isso, seja membro, visitante ou até mesmo pessoas que nunca foram à igreja. Todas elas batem palmas, cantam, ofertam, mas ainda continuam sendo vencidas pelo mundo porque lhe falta a verdadeira fé. Olha para mim, por favor, deixa eu falar um pouquinho mais, além do que eu escrevi aqui, mas deixa eu falar um pouquinho mais para a gente poder entender. Assim, sabe? A fé é uma coisa muito natural. Todo mundo nasce com uma fé. Todo mundo nasce com uma fé. Mas é uma fé natural. Você pode observar que esses empresários de grande escalão são homens, são mulheres que têm muita fé. Eles têm uma fé. Eles têm uma fé, claro. Quem determina algo para fazer e faz, por difícil que seja, essa pessoa tem uma fé. Ela tem uma fé. Qualquer uma. A pessoa fala, vou construir esse prédio. E ela constrói, é uma fé. Agora, o que eu estou falando aqui, o que eu abordei aqui, a fé que dá vitória, eu estou falando de uma fé sobrenatural. É uma fé sobrenatural, que essa fé sobrenatural, ela só vem através daquele que vem crendo em Deus, que traz uma crença em Deus, uma confiança no seu Deus. Porque se não é por esta fé, então o homem vai ter fé, mas ele vai ter a fé que todo mundo tem. Ele não tem uma fé diferenciada. Uma fé que tira ele da miséria. Uma fé que cura ele de uma doença incurável. De uma situação que o homem da terra não pode lhe ajudar. Nós estamos falando dessa fé. Por exemplo, a salvação. O homem natural não ganha a salvação. Se eu me torno natural, eu não vou ganhar a minha salvação. Eu vou pregar a vida toda, mas não vou ganhar a minha salvação. Porque a salvação vem pela fé. Mas pela fé naquele que pode me salvar. Naquele que pode me salvar. Porque Deus não é como um homem, né? Às vezes o homem orgulhoso, ele lhe abençoa sem que você tenha crença. Você lembra? Lucas capítulo 18, quando Jesus fala do juiz Enico. Por que ele abençoou aquela mulher? Porque ele disse, essa mulher está me atormentando, está me perturbando, então eu vou abençoar ela. Ele não temia a Deus, não temia homens, mas ele abençoou porque ele não aguentava mais aquela mulher clamando atrás dele. Assim também, quando você procura um homem orgulhoso, ainda que você diga para ele, eu não acredito que você possa me dar isso não. Eu não acredito que você possa fazer isso por mim. Mas ele, por uma questão de orgulho, aí ele fala, eu vou fazer.
e faz. Mas eu estou falando de Deus, que com Deus não se trata dessa forma, né? Com Deus não se trata dessa forma. Não é assim que nós tratamos Deus. Ah, Deus, eu não acredito que o Senhor possa fazer isso. Porque Deus não está nem aí para querer provar a nós alguma coisa, se eu apenas não creio. Não, Deus não é o homem. Deus não precisa provar nada para ninguém. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele já provou o mundo, o amor dele, quando deu o seu filho na cruz. Ele já provou o mundo, o seu poder, quando abriu o mar vermelho. Ele já provou o mundo com muitos, mas com muitos feitos. Ele não precisa mais. Então eu homem, não posso tratar Deus dessa forma. Diferentemente de quando eu carrego uma fé, e eu faço aquele voto com Deus, e eu oro assim: ó Deus, em nome do Senhor Jesus, quando eu fiz esse voto, eu fiz para chamar a tua atenção, porque eu não aguento essa situação tal. Eu acredito, olha aí, eu acredito que o Senhor possa isso, eu acredito que o Senhor possa aquilo. Aí trata-se de uma oração da fé sobrenatural. É de uma fé sobrenatural. Só ora assim que tem uma fé sobrenatural. Quem não tem uma fé sobrenatural, tem uma fé natural, ele faz uma oração normal com Deus. Ele fala normal com Deus, naturalmente, né? Como todo mundo ora, né? Faz aquelas orações repetidas, né? Aí isso aí é uma fé natural. Já quem tem uma fé sobrenatural, a oração dele é sempre voltada para aquilo que ele quer. Essa é a diferença da pessoa que tem uma fé sobrenatural. A sua oração é sempre voltada para aquilo que ele quer. A oração da fé natural é aquela repetida, né? Então sempre fazendo as mesmas orações. É a fé natural, é assim mesmo. Mas nós estamos falando da fé que dá vitória. Aquela fé que me dá vontade de agradar a Deus. Aquela fé que me move até o altar. Aquela fé que me dá vontade de ser obediente. Aquela fé que me leva a ser perseverante. Aquela fé que me leva a ter vontade de mudar. E eu acredito que Deus possa mudar a minha vida. Que eu não preciso viver de uma forma só porque ali está o meu limite. Não. O que Deus quer é que o meu limite vá muito além da minha possibilidade. Mas da possibilidade de quem? De Deus. Quando o homem leva essa fé dessa forma, ele não tem medo de ser fiel. Ele não tem medo de ir até o altar. Ele não tem medo de servir a Deus. Você sabe que toda decisão que temos que tomar, ela tem às vezes os seus prejuízos pessoais. Mas depois nós vamos descobrir que foi muito bom quando eu tomei aquela decisão. Sofri, mas depois deu tudo certo. Depois deu tudo certo. Então é isso que ele fala aqui. Aí você vê aqui em Mateus 16, 13 ao 14, o que ele diz aí? Olha para o seu estudo. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Você percebe que o povo não tinha uma fé definida, era uma fé confusa, como hoje se vê. Por isso que eles negaram Jesus. Ao invés de vencerem, foram vencidos pelos romanos. Como hoje tem acontecido, pessoas sendo vencidas pela miséria, doença, vício, vida sentimental, casamentos sendo destruídos e etc. E a pior pessoa dentro da igreja, a pior pessoa da igreja ela se torna, né? Mas se então dentro da igreja, porque isso tem acontecido por causa de uma fé artificial, algo que vem de mãos humanas, portiça. Já a fé que vence o mundo é uma fé sacrificial, uma fé ativada que faz alcançar o trono de Deus e as bênçãos nessa terra. Olha para mim de novo aqui, deixa eu dar outra parada aqui.
Que fé é essa, né? Que fé é essa? Eu estava vendo aqui, por que o povo de Deus sempre passa por uma situação e às vezes é vencido? Por que você vê desde o começo da Bíblia, desde o livro de Gênesis, que às vezes o povo de Deus é povo de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, o garoto é de Deus, mas são todos de Deus, estão na igreja com a Bíblia debaixo do braço, não falta a igreja, mas por que de vez em quando essas pessoas são vencidas? Primeiro Jesus disse, no mundo tereis aflição, isso é normal. É normal você nesse mundo passar por situações difíceis. O que não é normal é o homem de Deus, a mulher de Deus ser vencido. Passar pelas aflições eu vou passar. Passar pelo não eu vou passar. Passar por uma situação que eu penso que eu caí, eu vou passar. O que não é normal é ser vencido. Porque se há uma fé na minha vida, eu vou passar por todas as situações. Mas pela fé que eu tenho em Deus, pela confiança que eu tenho nele, eu vou estar como? Eu vou estar de pé. Aparentemente vencido, mas só abatido. Mas na fé que eu vou chegar aonde eu quero. Aonde eu quero eu vou chegar. Por quê? Por conta de Deus. Por conta de Deus. Por conta de Deus eu vou chegar. Aos olhos de muitos vai ser difícil. É assim mesmo. Os desertos da vida estão sempre na nossa frente. O que são os desertos? São as aflições que nós passamos no emprego, as aflições que nós passamos em casa, as aflições que nós passamos pelo mundo, com doença, com a família. Essas são as aflições. Eu não estou aqui pregando dizendo que você não vai passar por isso, não. Isso é normal, é natural passar por todas as aflições. O que não é normal é você ser vencido pelas aflições. Então, cadê o Deus que eu prego? Cadê o Deus que eu sirvo? Cadê o Deus? Essa é a oração dos que têm a fé sobrenatural. A oração é essa. Cadê o Senhor? Eu estou passando pelas aflições. E assim, eu posso falar isso com toda propriedade. Com toda propriedade na Bíblia. Porque o próprio Jesus disse que no final dos tempos, quando ele visse que os homens, o povo, o seu povo, não aguentasse mais o sofrimento, viria o quê? O arrebatamento. Por quê? Porque Deus não vai deixar o seu povo ser o quê? Vencido. Mas quem vai ser arrebatado? Os da fé. Os que estão na perseverança. Os que estão crendo em Deus. Esses são da fé. Esses são da fé. Então, antes que eles sejam vencidos, o que Deus vai fazer? Deus vai vir buscá-los. É quando vai acontecer o arrebatamento. Mas enquanto o arrebatamento não vier, Deus sabe o que eu suporto. Eu só preciso perseverar. Botar o meu coração na palavra, no altar. Porque o escolhido, não é que já existe um escolhido. Não existe. O escolhido somos nós que perseveramos com a fé para servir a Deus. O escolhido somos nós que perseveramos para poder nos tornar escolhido. Quem está compreendendo, levanta-se a mão, pessoal. Pronto, graças a Deus. É isso que eu quero que você entenda. Porque se você entende assim, então não tem diabo que possa lhe tirar da presença de Deus. Vão vir as aflições, vão vir os pecados, vai vir o diabo contra mim. Mas os da fé, eles estão ali. Eles não vão permitir que nada lhe derrube. Ainda que eu tropece, mas eu estou firme, estou na fé. Por quê? Porque eu creio em Deus. Diga glória a Deus. Os da fé são assim. Os da fé. Os que estão agarrados a Deus. Eles são assim. Você vê que ele fala aqui. Ele fala aqui. É pior, e a pior
pessoa dentro da igreja. Ele fala, mas se estão dentro da igreja, porque isso tem acontecido? Por causa de uma fé artificial. Algo que vem de mãos humanas, portiça. Já a fé que vence o mundo é uma fé sacrificial. Que fé sacrificial é essa, bispo? A fé sacrificial é a fé que eu procuro ter obediência e perseverança. Amém? É aquela fé que me leva ao sacrifício, que me leva a dizer não, quando diz para me sair do altar, quando me diz para mim poder abandonar a obra, eu falo não. Então eu vou gemer, eu vou passar uns dias, não sei, gemendo, mas eu vou perseverar. Essa é chamada fé sacrificial. Essa fé que você enfrenta para chegar na igreja. Essa fé que você enfrenta o mundo lá fora. O mundo contra você ser crente. O mundo que é contra você vir na igreja e você está lá de pé. Vocês pensam que eu nunca passei por isso? Eu passei por isso, pessoal. Eu trabalhava no meio do povo crente. Interessante isso. E quando eu me converti, começaram a dar piadinha. E quando eu me tornei pastor, quem me chamava pastor do Paraguaio. Você vê, mandando no meio dos crentes, para você ver. A Bíblia diz que são da própria casa. São da própria casa. Trabalhava com os crentes. E quando eu pedi para sair para ser pastor, houve uma resistência, tentaram me segurar. Falei, todo mundo aqui é crente? Para você ver como você não pode se basear, porque fulano tem uma Bíblia, porque fulano fala de Deus, agora pronto. Mas nem todo mundo tem a mesma fé, nem todo mundo tem a mesma sinceridade. É isso que você tem que aprender. É isso que eu aprendo todos os dias com a minha vida. Isso tem me mantido de pé. Essa é a fé sacrificial. Aquela que você bate no chão e fala, não vou me desviar. Eu não vou sair da igreja. Satanás quer que eu saia da igreja para que eu fique mais fácil ser derrotado por ele. Não vou sair. Pequei, vou pedir perdão. Pequei, chorei, pedi perdão. Pequei de novo, perdão. Pequei, vou pecar todos os dias, mas vou pedir perdão a Deus todos os dias. Mas vou me manter de como? Eis-me aqui, Senhor. Você não pode baixar a cabeça. E não pode achar que, não, eu não devo pecar. Você não pode sacrificar a sua vida numa situação em que de fato você não conheça. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas eu venci, por isso que ele fala isso. Eu jamais vou pregar para vocês aqui que você não tem que ter pecado. Eu não vou, porque é o seguinte, eu seria um hipócrita pregando isso para você. Eu ensino você a lutar pela sua obediência. Eu ensino você a lutar para ir para o céu. Eu ensino porque eu vivo essa fé. Essa é a fé que eu vivo. Por isso que tem muita gente desviada lá fora. O que ele diz aqui? Vamos cá. Mateus 16, 15, 17. Ele diz, disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Bajornas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas Pai que estás no céu. Jesus disse que ele seria muito abençoado, porque a fé que ele tinha não vinha dele, mas vinha de Deus, ao ponto de nem o inferno prevalecer contra ele. Amém? Porque assim, quando ele fez essa pergunta logo no começo do estudo, muitos disseram, é Elias. O outro falou, é fulano. O outro falou, é fulano. O que é que ele disse? Como a fé de vocês é confusa. Vocês de fato não sabem quem sou eu. Lá no começo do estudo, quando eu falei para vocês aqui. E na segunda parte, ele disse o quê?
como a fé de vocês é confusa. Ninguém de fato sabe quem sou eu. Olha aí. Quer dizer, houve uma preocupação em Jesus, o povo confuso. Os discípulos de Jesus não sabiam quem era Jesus. Imagina que coisa triste. Eu não saber quem é Deus. Jesus ficou muito preocupado com eles. Porque disseram um é Elias, outro é isso. Vocês viram aí? Em Mateus 16, 13, 14, logo aí a segunda parte do estudo. Pois bem, ali Jesus teve uma grande preocupação. Mas já aqui, em Mateus 16, 15, 17, ele já ficou feliz. Com quem? Com Pedro. Porque Pedro não revelou pela carne, Pedro revelou pelo Espírito. Pedro revelou pelo Espírito. E quando nós temos certeza de quem é Deus, nós nos tornamos uma pessoa diferente. Nós somos diferenciados quando nós discernimos Deus de qualquer coisa, da religião, do nome da igreja, do pastor. Quando nós discernimos que Deus é algo diferente de tudo, então nós estamos no Espírito. Nós estamos bem. Ou seja, nada vai se opor a mim. Ainda que se oponha, mas cairá por terra. Por quê? Porque eu estou no Espírito. Nesse momento, quando Pedro respondeu, eu estou no Espírito. Olha o que ele diz aí, né, depois do versículo. Jesus disse que ele seria muito abençoado, porque a fé que ele tinha não vinha dele, mas vinha de Deus, a ponto de nem o inferno prevalecer contra ele. Aí vamos lá, como essa fé foi revelada? Ora, aquele período Jesus já era perseguido. E aquele que disse que ele era Cristo estava blasfemando contra Deus. E apenas era de morte. Por isso a Bíblia diz: muitos creram nele, mas não confessaram o nome. Amém? Olha para mim. Pedro, se as autoridades, né? O Brasil, como é que está o Brasil hoje? Parece que o Brasil, quem faz certo é. Quem está querendo fazer certo é criticado hoje, é processado, é preso. Quem está fazendo errado pode fazer. Naquela época, quem confessasse o nome de Jesus também tinha pena de morte. Mas Pedro confessou. Por que Pedro confessou? Porque ele estava no Espírito. Quando a pessoa está na fé, ela não tem medo. Né, irmã? Quando a pessoa está na fé, ela não tem medo. Ela não tem medo da morte. Ela não tem medo. Quando a pessoa está na fé, a timidez é arrancada da vida dela. Quando a pessoa está na fé, não tem timidez. Quando a pessoa está na fé, não há medo. Quando a pessoa está na fé, não há dois pensamentos. Quando a pessoa está na fé, ela carrega consigo um só pensamento. Aprenda isso. Ela carrega consigo um só pensamento. E aí, não tem que segure essa pessoa. Por quê? Porque ela tem um só pensamento. Ela está no Espírito. Está no Espírito, ela está na fé. Naquela época havia pena de morte para quem confessasse que Jesus era Jesus, que era o Salvador. Mas Pedro não estava nem aí, por quê? Porque ele estava no Espírito. É como você, quando você está no Espírito, o diabo não consegue lhe vencer. Porque você está, toda hora você está iluminado, você está na fé. Amém? Mas, ao confessar sua fé, colocando a sua vida como sacrifício, ele revelou a sua verdadeira fé. E por essa fé, Jesus disse: eu te darei a chave dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quer dizer,
a partir dessa atitude de fé, foi dado a ele poder, autoridade sobre a terra, pois recebem a chave da vitória. Diga graças a Deus.